Olá, sejam todos bem-vindos! Está começando a partir de agora o UDC Notícias Web. Veja agora os principais destaques dessa edição. Foz do Iguaçu estuda mudanças no transporte coletivo com novos terminais. E professor de dança cubano é destaque dando aula na fronteira. E vamos entender como funciona a junção entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU. O UDC Notícias Web está começando. Depois de uma semana de sol e temperaturas mais agradáveis, o frio volta com força à Foz do Iguaçu e o final de semana promete registrar as menores temperaturas do ano na região. Depois de dias de tempo firme e temperaturas mais agradáveis, o frio já tem data marcada para voltar para Foz do Iguaçu. A semana começou com sol e clima estável, mas a partir desta sexta-feira a previsão indica uma mudança brusca para a região. Segundo o CIMEPAR, até quinta-feira o cenário segue com predomínio de sol e temperaturas variando entre 20 e 29 graus, mantendo o tempo seco e sem grandes alterações. Mas na sexta-feira a chegada de uma nova massa de ar frio deve mudar completamente este panorama, com chuvas fortes que devem acumular até 34 milímetros de água. Para o sábado e o domingo, o destaque será justamente o frio mais intenso. O CIMEPAR prevê mínima de 11 graus em Foz do Iguaçu, mas outros institutos meteorológicos apontam marcas ainda menores. O site Clima Tempo projeta mínima de 10 graus e máxima de apenas 16 durante o fim de semana, inclusive no período do Festival Fespop em Santa Terezinha do Itaipu. Já a Metsul Meteorologia trabalha com um cenário ainda mais rigoroso, com previsão de 6 graus no sábado e apenas 4 graus no domingo, o que pode representar as menores temperaturas do ano até agora. Em relação à chuva, as projeções também variam. O Clima Tempo estima cerca de 36 milímetros de precipitação para sexta-feira, enquanto a Metsul aponta um volume menor ou de até 16 milímetros. A orientação é para que moradores e visitantes acompanhem as atualizações da previsão e já se preparem para a mudança no tempo, principalmente quem vai participar de eventos ao ar livre no fim de semana ou precisa pegar estrada na região. Receita Federal aborda caminhão carregado com substância análoga à maconha. Uma operação de rotina da Receita Federal resultou na apreensão de 500 mil de droga na Ponte Internacional da Amizade. Agentes abordaram um caminhão com placas paraguaia que entrava no Brasil. O motorista chegou a parar o veículo, mas quando foi solicitado a abrir a carroceria para a vistoria, fugiu correndo de volta para o Paraguai. Apesar da fuga do condutor, os agentes desconfiaram de um fundo falso na carroceria do caminhão, onde estavam ocultos embaixo de chapas de aço diversos entorpecentes que estavam sendo trazidos ilegalmente do lado paraguaio. No total foram apreendidos cerca de 500 quilos de substância com características semelhantes à maconha. O caminhão e a droga serão entregues à Polícia Federal, que vai dar andamento às investigações e às medidas legais. Foz do Iguaçu estuda mudanças no transporte coletivo com novos terminais, menos viagens ao centro e promessa de mais eficiência no sistema. O transporte coletivo de Foz do Iguaçu deve passar por uma das suas maiores mudanças em seus últimos anos. Um plano apresentado em audiência pública na Câmara de Vereadores propõe a criação de 2 novos terminais de integração e uma nova lógica de circulação de ônibus na cidade. A proposta foi elaborada com base em estudos da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos e aponta que o modelo atual, concentrado quase totalmente no terminal urbano da região central, já não consegue atender de forma eficiente a demanda da população. A principal mudança prevista é a implantação de 2 novos terminais nas regiões de Porto Belo e Três Lagoas, além da manutenção do terminal atual em uma primeira fase. A ideia é descentralizar o sistema e reduzir a necessidade de que todos os passageiros precisam passar pelo centro para fazer conexões. Hoje, grande parte dos deslocamentos ainda tem como destino a região central, principalmente saindo da região norte de Três Lagoas. Esse excesso de concentração acaba gerando superlotação em algumas linhas e dificulta de mobilidade em outras áreas da cidade.
Outro levantamento feito dentro dos próprios ônibus mostrou justamente esse desequilíbrio. Algumas linhas operam lotadas enquanto outras circulam com baixa ocupação. A proposta é reorganizar os trajetos, ajustar horários e melhorar a frequência para tornar o sistema mais eficiente. As reclamações dos usuários também foram consideradas no estudo. Entre as principais queixas estão a demanda dos ônibus, a estrutura precária de alguns pontos de parada, problemas no terminal urbano e relatos de insegurança em determinados locais. Em uma segunda etapa, o plano prevê a implantação do modelo chamado tronco alimentador. Nesse sistema, linhas principais circulam pelos corredores de maior movimento, enquanto linhas menores fazem a ligação entre os bairros e esses eixos principais. Além disso, a proposta inclui a ampliação da cobertura no transporte, mais horários disponíveis, a retirada de frotas sobrepostas, a modernização de novas frotas e ônibus que vêm com ar-condicionado e Wi-Fi. Outra mudança importante está na forma de pagamento das empresas operadoras, que deixaria de ser baseada apenas no número de passageiros e passaria a ser considerado o custo por quilômetro rodado, buscando mais transparência e eficiência no serviço prestado à população. Vamos para o intervalo comercial, mas depois você vai ver que professor de dança cubano é destaque dando aula aqui na fronteira. CAESP Júnior. Aqui, seu filho aprende brincando em um ambiente seguro, colorido e afetivo, onde cada criança é incentivada a explorar, criar e desenvolver sua autonomia desde cedo. Nosso CAESP ficou ainda maior. Crescemos não só em estrutura, mas em possibilidades. Novos espaços, salas do infantil, parque ampliado, atividades esportivas, artísticas e um novo período integral opcional. CAESP Júnior, muito maior e melhor para você! Voltamos e agora você vai ver que após um mês de campanha, Foz do Iguaçu já aplicou mais de 22 mil doses da vacina contra a gripe. Mas a baixa procura pela imunização infantil ainda preocupa a Secretaria de Saúde. A vacinação continua sendo uma das formas mais eficazes de proteger a saúde e salvar vidas. Durante a Semana Mundial da Imunização, celebrada entre os dias 24 e 30 de abril, o alerta é para que a população mantenha a caderneta vacinal sempre atualizada. Com o tema "Para cada geração as vacinas funcionam", a campanha deste ano reforça que a imunização não protege apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade. Crianças, adultos e idosos se beneficiam desse cuidado coletivo, que ajuda a evitar surtos e doenças graves. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as vacinas previnem entre 3,5 milhões e 5 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Além disso, reduzem complicações sérias e evitam sequelas permanentes causadas por diversas doenças. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, as vacinas funcionam ao preparar o organismo para reconhecer o vírus e bactérias, sem que a pessoa precise desenvolver a doença. Esse processo estimula a produção de anticorpos e garante uma resposta mais rápida em futuras exposições. O Programa Nacional de Imunizações oferece vacinas fundamentais para o controle de doenças de alto risco, muitas delas com histórico de surtos e epidemias. No Paraná, os imunizantes do calendário oficial estão disponíveis gratuitamente em mais de 1.800 salas de vacinação. Entre as principais vacinas estão a BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, a hepatite B, a pentavalente, além das vacinas contra poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola e febre amarela. Outro destaque neste momento é a vacinação contra a gripe, principalmente para os grupos prioritários. A recomendação é que a imunização seja feita antes da chegada mais intensa do frio, período em que aumentam os casos de doenças respiratórias. Para se vacinar, basta procurar a unidade básica de saúde mais próxima. A vacina é gratuita, segura e representa um compromisso importante com a saúde individual e coletiva. Mais do que uma proteção pessoal, vacinar-se é um pacto com a vida e com o bem-estar de toda a sociedade. Conheça agora a paixão de um professor de dança que veio de Cuba morar em Foz do Iguaçu para investir neste novo modelo de negócio que é dar aula na fronteira. O corpo fala antes mesmo das palavras. No ritmo dos passos, a dança transforma sentimentos em movimento, alivia tensões e conecta a mente e o coração.
Em cada giro, uma pausa para respirar melhor. Em cada compasso, um convite para viver com mais leveza. A dança é realmente importante porque ayuda tanto en el ejercicio físico, la movilidad, mas también ayuda mucho la mente. Aquí en Frontera Tropical, gente presa siempre por crear un espacio saludable para la danza y que acolha a la persona que llega. Aquí por lo general llegan muchas personas siempre buscando un momento del hacer, mas también para deixar atrás, deixar fora toda essa carga do trabalho, dos problemas de casa ou alguma questão que pode estar afetando também sua saúde mental. Então, a gente sempre tem muitas dessas pessoas chegando aqui no estúdio e por isso é a dança muito importante na vida das pessoas. Aqui em Frontera Tropical a gente trabalha com ritmos latinos principalmente, seria salsa, bachata, reggaeton, merengue, entre outros, mas também tem ritmos brasileiros como a samba no pie, samba gafieira, tem forró, a gente também trabalha em muitos casos com dança do ventre, a gente tem uma variedade grande de estilos de dança. E junto com a dança, aqui no espaço, a gente também tem aulas de canto, tem aulas de teatro, y a gente tenta en este espacio acolher todas las artes y que las personas consigan llegar a encontrar aquí no solo el hacer, mas también conocimiento, ¿no? Puedan mejorar e adicionar estes aspectos à sua vida. Em Foz do Iguaçu, essa transformação ganha um sotaque especial. Direto de Cuba, um professor trouxe na bagagem mais do que técnica. Trouxe história, cultura e o desejo de espalhar a energia da salsa pela tríplice fronteira. Quando eu cheguei aqui a Foz, eu realmente não me dedicava à dança. Eu sempre trabalhei na área de TI, quando estava em Cuba. Só que quando cheguei a Foz, encontrei uma falta dessas danças, de salsa, de bachata, que em aquele momento não era algo conhecido aqui em Foz do Iguaçu, não era muito popular. E essa mesma falta foi o que me fez empezar a ensinar, porque eu precisava encontrar pessoas para dançar. Como não tinha pessoas com quem dançar, eu comecei a ensinar a outras pessoas para depois ter com quem dançar e a verdade foi um desejo personal que virou um projeto personal. E assim, entre passos marcados e sorrisos soltos, a dança vai ocupando espaço, não é só nos salões, mas na rotina de quem descobre nela um caminho para cuidar do corpo e da mente. Porque no final das contas, dançar é mais do que se mover, é se permitir viver melhor. E depois do intervalo comercial, você vai ver como que funciona a junção entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Monjolo completo também no ensino médio. Nosso ensino vai além da sala de aula. Com uma formação completa e inovadora, preparamos nossos alunos para conquistar oportunidades nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Aulas de redação focadas no desempenho, simulados que acompanham a evolução real e aprofundamento em química, física e matemática elevam o resultado de cada estudante. E para quem busca foco, nossas cabines de estudo oferecem um ambiente silencioso e acolhedor, perfeito para desenvolver autonomia, concentração e disciplina. Esse é o jeito monjolo de educar. Agora você vai ver uma matéria que vai explicar como funciona a junção entre o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e o SAMU. Mais do que uma união, a força entre o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e o SAMU reforça a segurança da vida das pessoas na região oeste do estado, entre Foz do Iguaçu até Matelândia. Uma prestação de serviço que custa inteligência e comunicação entre as forças integradas. Nós temos dois serviços, que eles atendem a parte de APH, o SAMU relacionado a casos clínicos e o CIAT, que é do Corpo de Bombeiros, Muitas pessoas acham que o CIAT é uma organização à parte, outra organização, mas ela pertence ao Corpo de Bombeiros. Meramente tem uma sigla diferenciada para questões de atendimento ao APH. As diferenças são que o
O SAMU é um serviço municipal, né, que é implementado a nível nacional nos municípios. E o Corpo de Bombeiros, ele no Brasil é estadual, é uma organização estadual. A segunda diferença e mais importante é a área de atuação. Enquanto o SAMU atende casos clínicos, principalmente a questão ali do passar mal, ou outras situações de AVC, por exemplo, né? O Corpo de Bombeiros, relacionado ao APH, ao CIAT, ele atende trauma, acidentes de trânsito, quedas, resgates, né? E é importante também salientar que, além do CIAT, o Corpo de Bombeiros, ele atua em diversas outras situações especificadas no sentido de combate a incêndio, buscas e salvamentos, prevenção de incêndios. Nossa cidade se tornou referência no controle de atendimentos, concentrando os chamados para uma central só, chamada de COBOM. Essa central é responsável pela triagem de atendimento, direcionando a melhor logística para o cidadão. O Corpo de Bombeiros está passando por uma readequação, né? Então toda ocorrência, ela normalmente chega via canal 193, em que o cidadão faz uma solicitação via canal de atendimento, ligação mesmo. Antigamente, as ligações elas caíam em cada município pertinente. Hoje nós estamos com uma transição, as ligações começaram a cair tudo em Foz do Iguaçu, né, que nós temos no COBOM, nossa central de operações, que faz o recebimento dessas ligações, faz a triagem, ou seja, basicamente é uma entrevista com o solicitante para verificar qual tipo de ocorrência, qual viatura que vai ser despachada e qual região. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná tem um convênio muito importante entre a Guarda Municipal e o SAMU. Isso tudo vinculado à Prefeitura de Foz do Iguaçu. A Guarda Municipal facilita o trabalho disponibilizando imagens de câmera de segurança da cidade, mostrando ocorrências em tempo real. A integração está muito maior entre os órgãos, seja governo do estado com Prefeitura ou Guarda Municipal, né? Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, a Guarda presta muito apoio, tal qual a Polícia Militar, e isso vem a somar a população. Mas mesmo assim é importante nós frisarmos a questão do correto atendimento, ou seja, a ligação inicial do solicitante, para já, que nem eu falei, já ter o serviço de referência, SAMU, CIAT, e também para fazer aquele atendimento mais rápido, né? Então, casos clínicos em geral, é o SAMU 192 e casos de trauma é o 193, Corpo de Bombeiros. As equipes especializadas com diferentes características trazem agilidade nos atendimentos em toda a região. O primeiro-tenente Gessé explicou para o jornalismo da Foz TV a evolução desse meio. Aumenta a qualidade do atendimento em 100%, tanto na parte aqui de diferença de serviços, relacionado ao que o SAMU atende e ao que o Corpo de Bombeiros atende. São equipes especializadas para aquele fim, seja o Corpo de Bombeiros ou o SAMU, quanto para a destinação correta dessa vítima, para não gerar, por exemplo, a chegada da ambulância numa unidade hospitalar que está superlotada e tem que deslocar para outra. A excelência no atendimento, mais especificamente na triagem, mostra a importância de seguir o protocolo da corporação para facilitar a chegada até o local da ocorrência o mais rápido possível. Muitas pessoas ligam, às vezes estão muito nervosas, não conseguem passar informações cruciais, porque dependendo das informações, que nem eu falei, tem uma viatura específica, tem uma região específica que vai atender. Então, primeiro de tudo é estar calmo. Às vezes a pessoa liga e ela não entende que o radiooperador tem que fazer algumas perguntas. Ela fica muito ansiosa, muito nervosa e só quer que a viatura vá. Então, nós temos um protocolo, precisamos saber minimamente o nome da pessoa, o contato, que possivelmente às vezes a gente tem que entrar em contato novamente por conta de confirmar endereço, etc. Temos que saber a localização dessa ocorrência, porque senão não vamos conseguir chegar, e dados mínimos da vítima, né? Por exemplo, acontece muitos casos, a pessoa está no trânsito, passou na via e viu alguém caído e liga para nós. Tá, e essa pessoa realmente precisa de atendimento? Onde é certamente esse ponto? Então é o mínimo, né? E se possível permanecer no local, né? Porque daí a gente consegue colher esses dados da vítima, se ela está consciente, se está inconsciente, porque o quadro de consciência é muito, muito importante, porque se estiver inconsciente, normalmente a gente tem o apoio médico mais especializado. Temos também a questão ali de possíveis fraturas e entender
o básico dessa ocorrência, porque isso vai gerar uma maior qualidade no próprio despacho e atendimento robusto quanto às guarnições envolvidas e viaturas. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e também no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz do Iguaçu e região. Até a próxima!